Eu acho que eu nunca vi uma transformação que fosse tão esperada pelos fãs em qualquer série que eu já vi. Bem, galera, trazendo um novo vídeo aqui pra vocês, pedido de inscritos. Não é bem o pedido que estava sendo pedido, mas sim é uma coisa que é canônica na série que foi pedido o pedido original. Deu pra entender? Eu acho que ninguém, acho que nem eu entendi o que eu falei. Mas o pedido em questão é para mim modelar um Goku Super Saiyajin 5. Porém, como o Super Saiyajin 5 não é uma coisa canônica e tem detalhes que são muito pequenos, eu fiquei com medo de errar, eu vou fazer o Super Saiyajin 4, que tem muita coisa que é o mesmo processo do 5. Tipo a pelagem do corpo, o modelo do cabelo e entre outros detalhes. Aí é só mudar a cor e adicionar alguns poucos detalhes, porque o Super Saiyajin 5 ele tem muito mais cabeleira do que o 4. Então eu já peguei logo o 4 porque é mais fácil da cabeça ali, que não vai ficar capengando para um lado e para o outro. E eu acho que eu nunca vi uma transformação que foi tão... que os fãs gostaram tanto. Por mais que não seja canônica, é uma transformação que praticamente todo fã de Dragon Ball conhece. Para fazer o Goku Super Saiyajin 4, se você é inscrito novo ou inscrito antigo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, você mesmo, receberá o mais rápido possível. Compartilhem com os amigos, com a família e com todo mundo que vocês conheçam. E para fazer o nosso Goku Super Saiyajin 4, nós vamos fazer um tronco. Os braços e o tronco é vermelho, a cabeça e o pescoço é em tom de pele. E as pernas a gente primeiramente vai fazer em amarelo. No caso são pernas longas, braços médios, um tronco curto e uma cabeça, digamos, grande. Mais ou menos grande assim, porque é um tamanho proporcional ao corpo, só que é um pouquinho maior assim, tipo um upgrade assim de uma cabeça. E a cabeça vocês vão fazer como? Vocês vão pegar uma bolinha de massinha tom de pele e vão modelar mais ou menos nesse formato. Tem que ficar em uma forma de 9. E eu dei um tapa na cabeça dele. Tem que ficar em uma forma de 9. E na base vocês vão fazer esse degrauzinho e fazer um buraco aqui na parte de baixo para poder encaixar no pescoço. Ok? Então, vamos começar esta aventura. Vou começar pelo tronco dele, porque, bem, é mais fácil e é justamente o caminho por onde você deve começar. Ah, e se você tiver um vermelho um pouco mais forte, tipo um vermelho mais assim, pode usar esse para fazer a pelagem, porque como eu não tenho uma grande quantidade desse, eu vou fazer nesse vermelho mais escuro, que eu acho que fica até melhor, porque não é uma, digamos, é um tom mais realista de vermelho. Conseguiram entender? Não, a gente basicamente vai começar como? A gente pega duas bolinhas de massinha, ó. Aí, desse jeito, a gente pega duas bolinhas assim e adicionamos nas laterais do pescoço dele, ó. Dessa forma, não, vai ficar mais ou menos assim. A musculatura dele é uma boa musculatura. Se caso você estiver começando a fazer coisas em biscuit, os melhores animes ou personagens em geral, tanto série, filme, assim, que seja melhor para você começar a fazer uma musculatura mais, digamos, homogênea e bem feitinha. Dragon Ball, Baki, o A Casa lá de Demon Slayer é um ótimo começo para você fazer a musculatura, porque é proporcional a algumas coisas, tirando a cabeça, que tipo é uma cabeça de bola de basquete. E no caso, outros personagens, seja de live actions ou filmes, um bom é o Hulk, só que o Hulk tem toda uma questão, tipo, é bom pra começar, só que você tem que ir dando uma melhoradinha, você tem que ir deixando mais proporcional os membros, porque o Hulk, ele é todo grandão. Ó, e aqui, aí, travei. Agora aqui nas costas a gente adiciona um pouco de massinha aqui, a gente adiciona duas minhoquinhas de massinha nas costas, desse jeito, dessa forma. E, cara, eu acho a transformação do Super Saiyajin 4 com um design melhor do que as outras, porque ela transforma todo o usuário dessa transformação, faz ele ficar todo diferentão, assim. Porque de resto mesmo, as transformações são todas, tipo, mudou o cabelo, pronto, botou uma peruca diferente, ficou da hora. E isso não muda na transformação do Super Saiyajin 4, porque na época que tava tendo um Dragon Ball, tinha uma série de Dragon Ball
que estava sendo basicamente feita por fãs, onde, no caso, depois da transformação Super Saiyajin 4, todas as transformações Super Saiyajin 9, 8, 7, era tudo no mesmo esquema do 4, que é o corpo peludo e cabelo comprido. E a cauda do Ozaru. Ó, e agora a gente pega 2 pedacinhos de massinha vermelha e adicionamos aqui, ó, desta maneira, ó, abaixo do músculo que a gente acabou de colocar aqui na parte superior das costas, um pouquinho mais para cima. Aí vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai pegar 2 pedaços um pouquinho maiores de massinha vermelha, que é para fazer o músculo da asa, que é basicamente o músculo que fica embaixo do teu sovaco. A gente pega um pouquinho de massinha vermelha aqui assim, achatamos ela um pouco, damos uma leve dobradinha aqui nessa ponta e adicionamos nessa parte aqui do corpo dele, ó. Dessa forma. Aí, e assim, eu tenho uma pequena teoria de como que o Super Saiyajin 4 poderia reaparecer em Dragon Ball. No caso, eu acho que o Goku e o Vegeta não seriam bons personagens para ter essa transformação, porque eles já têm o ego e o instinto superior. Então, talvez não dê certo. Além do mais que a energia da transformação do Ozaru é uma coisa meio caótica, alguma coisa assim, pelo que eu me lembre. Então, 2 personagens que eu acho que tem mais potencial para se tornarem Super Saiyajin 4, então uma transformação semelhante no quesito de design do Super Saiyajin 4, seria o Broly e o Gohan. Primeiro porque o Gohan tem a nova transformação, que é o Super Saiyajin Bestial. Ó, e agora para fazer o abdômen dele, a gente vai pegar 2 bolinhas de massinha vermelha e vamos adicionar aqui, ó, desse jeito. Dessa forma. Aí, vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente faz o seguinte, a gente vai começar a fazer a musculatura em massinha tom de pele, porque mais aqui pro peito de pombo dele é em tom de pele, não tem a pelagem do Ozaru. Não, a gente vai adicionando bolinhas de massinha tom de pele no mesmo esquema aqui do abdômen vermelho dele. Aí, desse jeito. Então, o Gohan ele tem essa nova transformação que chegou no filme aí do Super Hero, que, que é o Gohan Bestial. E essa transformação ela tem uma coisa interessante que está sendo teorizada, porque ela usa a força do Ozaru, só que ela mantém, digamos, a mentalidade de um ser humano. Então ele é tipo um humano com o poder de Ozaru, alguma coisa assim. E além do mais que o Gohan é mega poderoso assim, tipo, é mais poderoso que o Goku, eu ainda acredito nisso, pelo menos. Então, o Gohan, eu acho que ele tem um grande potencial de se tornar um Super Saiyajin 4, digamos assim. E se caso não for ele também, pode ser o Broly, porque o Broly ele tem uma mecânica, digamos, parecida, que ele, no caso, ele consegue utilizar a força do Ozaru também. Só que sem se transformar no Ozaru, isso porque ele também não tem a cauda. Mas ele fica doido. Então, tipo, se ele tiver um treinamentozinho a mais, ó, e aí em cima do abdômen dele, a gente adiciona esses 2 pedacinhos de massinha tom de pele, só pra fazer um músculozinho que fica abaixo do tórax. Aí o tórax mesmo é um bagulho, ele parece 2 tijolos no peito. Ó, a gente pega 2 pedaços assim, ó, dessa forma. Aí, a gente pega 2 quadrados e adicionamos aqui desta maneira. Ok. Fazer bem rapidinho aqui a outra lateral. Então, eu acho que possivelmente, se o Broly tiver mais treino e para ele conseguir controlar o estresse dele, eu acho que ele poderia sim se tornar criar uma transformação, digamos, própria para ele. Ele tem uma transformação própria, que é a do Super Saiyajin, do lendário Super Saiyajin. Só que mais própria ainda, uma coisa que só ele consegue, ou então só ele e o Gohan. Cara, se isso acontecesse, ia ser muito da hora. Ó. Aí a gente pega uma ferramenta que é pontinha de silicone
Damos uma apertadinha assim, ó, nessa parte aqui do pescoço dele, desse jeito, dessa forma. Ok, vai ficar mais ou menos assim. Daí agora a gente vai fazendo a musculatura do braço dele. Primeiramente a gente abaixa aqui o ombro e pegamos 3 bolinhas de massinha vermelha, porque o Super Saiyajin 4 ele tem um ombrão largo. Ó, a gente pega 3 bolinhas de massinha, fazemos 3 gotinhas, digamos assim, e adicionamos aqui, ó, dessa forma, aí. E tem aquela teoria lá de que tem umas cenas assim, na hora que o Broly tá se transformando, que o olho dele fica amarelo e o cabelo fica no estilo do Super Saiyajin 4. E aí tem aquela lenda lá que que é o Super Saiyajin 4 do Dragon Ball Super. Eu não acredito nisso. Seria um grande desperdício de potencial para tanto vender action figure como também como que eu posso dizer, um potencial de marketing. E sem falar que nem tem mais graça o Torneio do Poder. Se for ter um Torneio do Poder 2 nem dá pro cheiro os outros universos. O universo 7 tá brabo demais. Ó, aí aqui o bíceps dele a gente adiciona a massinha vermelha, ó, dessa forma. Adicionar um pouquinho mais, desse jeito, dessa forma. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí aqui no bíceps a gente puxa uma bolinha, ó, a gente puxa um cotoquinho assim na parte de trás. Pegamos 2 minhoquinhas de massinha vermelha. Espera um pouquinho maior. Bom, vou aproveitar aqui e fazer uma minhoquinha um pouquinho mais larguinha. Ó, a gente pega e adiciona dessa forma, ó. Vai ficar mais ou menos assim o bíceps, fazer bem rapidinho a outra. A outra pode ser um pouquinho menor, até porque ela tá na região mais interna do bíceps. Ah, não, aqui atrás é tríceps, desculpa o engano. Daí, dessa forma, ó, vai ficar mais ou menos assim. Daí, então, no antebraço, a gente adiciona uma boa quantia de massinha aqui e aqui, para ir dando o volume dos músculos, porque a transformação de Super Saiyajin 4 é musculosa, meu parceiro. É puro CrossFit. Minha dicção é boa demais. Daí, daí a gente adiciona um pouquinho aqui atrás também. Pegamos uma bolinha de massinha e adicionamos aqui só para fazer o volumezinho do cotovelo. Dessa forma, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente adere tudo desse jeito. Aí a mão a gente retira. Ok. Mais ou menos assim. Deixamos por enquanto, a gente deixa o cotoquinho dele. Depois eu faço a mão certinho. Vamos já passar para as pernas. Ó, as pernas é a seguinte. No GT, o Goku ele troca de roupa, finalmente. Ele não fica mais com aquele kimono laranja. Ele muda para um kimono que é azul, a blusa no caso, e a calça fica nesse amarelo. Então a gente deixa bem larga essa calça, ó, desse jeito. Vai ficar mais ou menos assim. E comenta aqui embaixo, galera, qual é a sua transformação favorita de Dragon Ball? As que eu acho mais interessante, a mais bonita é a do Super Saiyajin 4. A que eu acho mais interessante de forma mais estética e, digamos, em quesito história, de certa forma, é o instinto superior e o ego, porque eles têm tudo. Eles é uma transformação, só que para os deuses da destruição e para os anjos, no caso, eles são tipo só uma técnica, tipo, só tem e pronto. Aí a gente tira um pouquinho daqui, porque ficou muito largo, e adiciona um pouquinho aqui para já aproveitar e fazer além do volume da busanfa dele, fazer o volume da parte traseira das pernas. Aí
Traseira das pernas não, traseira da calça dele, porque é uma calçona larga. Aí a gente adere tudo aqui assim, desse jeito. Aí deixa mais ou menos lisinho, dessa forma. Daí mais ou menos aqui a gente dá uma leve uma leve apertadinha e dobradinha só para demarcar onde fica o joelho dele. Retiramos um pouco da massinha amarela aqui dessa ponta. Aí deixamos mais arredondado. E agora que nem... Ixi, meu bisturi caiu. Agora é um detalhe semelhante ao que nós fizemos lá no vídeo do Majin Buu, ou melhor dizendo, Super Buu. Quem não viu, veja. Ó, fazendo marketing do próprio canal, rapaz. Enfim, ó, a gente puxa aqui o miolinho da perna dele desta maneira. E dentro desse miolinho a gente coloca a massinha azul. Ó, a gente pega um pouquinho de massinha azul, colocamos aqui dentro desse miolinho, fechamos em volta aqui da perna dele, ó. Fechamos aqui assim. É óbvio, depois a gente dá um detalhamento melhor, porque aqui tá meio estranho, tá meio feio. Ó, a gente pega aqui assim e adicionamos um pouquinho mais de massinha dessa forma para deixar o tornozelo dele um pouquinho mais largo. Até porque o Goku, ele não pula o dia de perna, ele é blindão. Ó, dessa forma vai ficar mais ou menos assim. Então a gente puxa aqui mais ou menos uma abinha, ó, um pouquinho menos, desse jeito, aqui na ponta, que é pra gente começar a fazer o sapatinho dele. Para fazer o sapato a gente pega a massinha preta e cobrimos ao redor desse cotoquinho azul, ó. A gente começa aqui pela região que vai vir a ser o calcanhar. Então a gente pega um outro pedaço um pouco maior, achatamos, aí colocamos aqui assim, dessa forma. Ok. Aí aqui na ponta a gente deixa mais assim, ó, desse jeito. É nesse formato mesmo, só que não tem essa pontinha azul aqui no sapatinho dele. Mas é nesse formato, só que um pouquinho maior o sapato. Eu vou dar um pequeno corte, arrumar aqui e fazer alguns detalhes do corpo. Ah, e ao longo da calça dele, vocês vão pegar minhoquinhas de massinha amarela e vão adicionar dessa maneira para fazer as dobras da calça. Porque, como eu disse, é uma calça larga e é bem fogosa, assim, ó. Folgosa, essa palavra existe? Sei lá, é uma palavra mais ou menos nesse sentido, quando a roupa é muito larga, assim. Não, vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí, galera, continuando a modelagem do nosso Goku Super Saiyajin 4, como podem ver, fiz o outro lado do corpo dele, com exceção da mão, como eu tinha falado, e alguns pelinhos aqui do corpo. Óbvio que eu não fiz até os braços, e nem, bem, até os braços, porque eu ia ficar tocando aqui na parte do antebraço e ia acabar cagando um pouquinho dos pelos, ia desmanchar um pouco. Também já fiz a parte aqui da cintura dele, que é esse pano azul, aqui no pulso também. E o outro sapatinho dele. Uma coisa que eu esqueci, aliás, nem eu esqueci, eu nem percebi esse detalhe, que a sola do sapatinho dele é branca. Então é só colocar um pouquinho de massinha branca aqui e apertar um pouco. E na parte de trás do corpo, aqui na região entre o quadril e os glúteos dele, vocês vão fazer um furinho na massinha amarela, que é para poder colocar a cauda dele. A cauda dele é só uma minhoquinha de massinha vermelha bem comprida assim mesmo. Bom, bem comprida não. Comprida no proporcional, né? Que ela tem que ficar num formato meio curvo. Então, mais ou menos assim. É basicamente um rabo de macaco. Então, vamos lá continuar. O bom de Dragon Ball é que os personagens eles têm um corpo, digamos, simples. A musculatura é meio chatinha de fazer, as roupas também, mas o que eu quero dizer é que não tem tanto detalhe que muda muito a cor. Tipo, Goku é kimono laranja, detalhezinho azul, pele nesse tom assim, ó, nesse tom de pele. E cabelo preto espetando pra cima e etc. O Vegeta é quase a mesma coisa, é uma armadura branca, botas e luvas brancas e uma roupinha azul. Ó, e aqui para fazer a mão dele nós pegamos um pouquinho de massinha, puxamos aqui, ó, dessa forma,
Aí, geralmente, e a maior parte dos personagens tem um tom de pele, digamos, comum, assim, que é esse tom de pele, é, né, esse tom de pele aqui que você vê praticamente muita gente assim. Ó, a gente puxa uma pontinha mais ou menos assim, dessa forma. Aí o dedão, a gente puxa uma minhoquinha bem pequenininha. A gente puxa ó, aqui, ó, uma pontinha desse jeito. Aí a gente achata aqui o resto dos dedos dessa forma. Deixa eu puxar um pouco da massinha, que a mão dele tá um pouco larga. Tem que achatar e ir puxando aqui desse jeito. Dessa forma. Ok. Retirar aqui todo esse excesso da massinha, que a gente tem que deixar a mão dele nesse formato, sem os dedos. Ok. Aí agora, o dedão dele, a gente dá uma dobradinha aqui próximo da base e uma dobradinha aqui desse jeito. Ó, vai ficar dessa forma. Aí a gente puxa mais um pouquinho dos dedos. Vou aproveitar que tem um pouco de excesso aqui na mão dele. Vou puxar já um pouco do indicador. Os dedos vocês vão ter que ir colocando as minhoquinhas assim de massinha para não ficar um dedo tão grosseiramente comprido. Ó, a gente deixa fininho, a gente achata aqui, damos uma leve dobrada aqui, dessa forma. Dobramos aqui também, ok? A gente tira o excesso dessa forma. E pronto. Vai ficar mais ou menos assim. Um dos personagens que eu mais gostaria de ver em Dragon Ball, tipo, usando todo o poder, todo o potencial de poder dele, é o Ubi. É Ubi mesmo o nome? Sei lá, é tipo aquela reencarnação do Kid Buu, que é um molequinho assim. Então, esse é um dos personagens que eu mais gostaria de ver usando todo o potencial de poder dele. Até porque o próprio Majin Buu é extremamente poderoso. E esse moleque que eu tô falando, ele é a reencarnação do Kid Buu, alguma coisa mais ou menos assim. Então imagina ele usando os poderes do Kid Buu. Rapaz, ia ser brabo demais. Ó, aí na parte de trás da mão dele, a gente pega um triângulozinho de massinha vermelha. Colocamos aqui, ó. Dessa maneira. Ok. Os outros dedos eu vou fazer depois, por enquanto eu vou deixar só esses. Vamos medir aqui as mãos. É, tá um pouquinho maior, né? Tá um pouquinho a mais do que o normal que deveria ser. Achatar aqui. Aí tem que diminuir um pouquinho aqui os dedos também. E pronto. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. Eu vou aproveitar e colocar a mão dele no corpo. Pra já ficar adiantado aqui, pra já adiantar com o detalhe do quadril dele e também dos pulsos, que é essa faixinha azul. Pra fazer essa faixa azul, a gente só precisa... Eita, massinha... É, consegui desgrudar. Não, a gente vai pegar uma tirinha de massinha azul, dessa forma. Ah, é, a gente tem que dar uma aderida aqui, ó. Em volta aqui do pulso dele, desse jeito. Aí, vai ficar mais ou menos assim. Daí então a gente coloca ao redor do punho dele desse jeito. E a gente vai dando umas apertadinhas e empurradinhas na massinha azul para ficar mais bem aderido. Aí, dessa forma. Pronto, ó, vai ficar mais ou menos assim. Desse jeito. Ok, agora é só a gente pegar uma ferramenta que é pontinha de silicone. Deixa eu dar uma empurradinha aqui, que acabou dando uma espalhada a mais. Aí a gente só faz isso daqui, ó. A gente dá umas apertadinhas com esse lado que não é tão pontiagudo, é mais arredondado aqui da ferramenta. Só pra gente fazer aqui, ó, tipo as dobrinhas da, da faixa aqui dele. Aí, vai ficar mais ou menos assim, ok? Aí a cauda dele, como eu disse, é só uma minhoquinha de massinha vermelha. A gente basicamente só coloca aqui, eu fiz um furinho mais ou menos profundo aqui no quadril dele. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente deixa ela nesse formato, ó.
dessa forma. Ok? É só você ir poseando. Se você estiver fazendo ele em biscuit, na forma de uma estátua, vocês vão ter que colocar um arame na pose que vocês querem que a cauda fique. Eu vou deixar a cauda dele mais ou menos assim, né? E ao longo do corpo dele, vocês só vão fazendo uns recortezinhos com uma ferramenta aqui, uma esteca ou então um bisturi, ó. A gente faz uns recortes assim, tomando cuidado, óbvio, dependendo da ferramenta que vocês forem usar, né? E vai ficar mais ou menos desse jeito o corpo dele. Aí a cabeça, eu já deixei ela mais ou menos pronta, deixei uma boa parte pronta. No caso, um olho, amassando o rosto, nariz e uma das orelhas. E olha, se for fazer de biscuit, o olho é mais fácil de fazer, porque você não precisa cavucar a massinha para substituir por outra cor. Você simplesmente pinta. Então, é melhor fazer de biscuit, só que é legal também fazer de plastilina para você ir treinando e etc. Ó, o nariz dele a gente basicamente adiciona um pouquinho de massinha tom de pele aqui na frente e deixamos ele nesse formato pontiagudo dessa forma. Tem que ficar tipo uma barbatanazinha de tubarão. É o exemplo que eu mais uso geralmente nos vídeos. Ó, aí o olho dele a gente faz um recorte aqui, desse jeito. Um recorte aqui. Um recorte aqui. Aí a gente recorta desse jeito a massinha. Aí a gente retira todo esse pedaço de massinha que tá com esse recortezinho em volta e substitui por massinha branca. Eu vou fazer isso rapidinho, mas é só ir empurrando a massinha desse jeito. Aí, galera, depois que vocês terminarem de substituir a massinha tom de pele pela massinha branca, vocês vão ter que pegar um boleador e vão dar uma apertadinha aqui na parte que é só a massinha branca e vão colocar uma bolinha de massinha amarela, porque quando chega nessa transformação, por algum motivo, o olho fica amarelo, sendo que no Super Saiyajin normal o olho é, sei lá, é azul, verde, ciano, e na forma Ozaru o olho fica vermelho e no Super Saiyajin 4 fica amarelo. Total sentido. Então vamos lá, né? Continuando. Aí logo após vocês colocarem a bolinha de massinha amarela, deixa eu dar uma focadinha aqui. Foca, meu filho. Foca. Não tá querendo focar muito perto, não. Ó, a gente pega uma ferramenta bem fininha, isso daqui é o que eu tenho mais fino no momento, e vão fazer um furinho bem no meio da massinha amarela. Aí dessa forma, aí a gente pega uma microscópica bolinha de massinha preta. Calma, eu acho que dá pra ser até menor que isso, que eu tô com medo de errar aqui. Que fazer olho de personagem não é uma coisa muito simples, é chato. Se errar, você tem que começar tudo de novo. Ó, a gente pega uma bolinha de amarelo, uma bolinha preta bem pequenininha e colocamos aqui no meio da bolinha amarela. Dessa forma, ok? Aí em volta do olho a gente pega uma minhoquinha bem fininha de massinha vermelha. E eu juro, é muito complicado fazer essa minhoquinha de massinha vermelha, porque ela fica tão fininha, mas tão fininha que qualquer coisa ela vai amassar. Então eu vou fazer bem rapidinho aqui, ó. A gente só faz o contorno aqui ao redor do olho dele. Dessa maneira, ó. Aqui. Dessa forma, a gente pega alguma ferramenta, eu vou usar um bisturi que é para dar uma empurradinha aqui na... Ih, rapaz. Que é para dar uma empurradinha aqui na massinha vermelha e acabou cortando. Ai, meu Deus do céu, isso é muito complicado. Bom, vou usar esse pedaço menor aqui. A gente só dá uma empurradinha na massinha vermelha, que é para ela ir aderindo aqui ao redor. Porque, por algum motivo, o Super Saiyajin 4 tem um delineador vermelho em volta do olho. Nem pergunte. E cortou de novo. Calma aí, vou dar um pequeno corte, mas é esse o processo. Tem que ficar nesse resultado aqui o olho. Aí tem que ficar mais ou menos desse jeito, ou o contorno em volta do olho. Logo após vocês fazerem o olho, vocês vão pegar uma minhoquinha de massinha preta e vão achatar até ela ficar mais ou menos nesse formato, tipo uma gota, só que mais compridinha. Vão dar uma leve apertadinha dos lados e vão colocar em cima do olho. Dessa maneira. Aí a gente só adere a pontinha da massinha preta. Depois recortamos aqui o excesso. Desta forma.
Ok, daí então a gente dá uma leve uma leve repicada aqui em volta. Falando desse jeito parece até que eu sou um barbeiro. Aí a gente dá uma apertadinha aqui, veio massinha, tom de pele junto. Aqui, desse jeito. Aí a gente deixa um pouquinho assim, ó, nesse formato. E uma sobrancelha ficou um pouquinho maior que a outra. Ok, dessa forma. Pronto. E vamos concordar. O Goku já tá fazendo estágio, já tá fazendo hora extra na série. Já podiam ter se livrado dele há muito tempo. Já era pro Gohan. Já tá na hora do Gotenks ser... Não, é Goten, errei. Tá na hora do Goten já ser o protagonista. Ó, e aqui na testa dele a gente dá uma leve apertadinha assim com uma ferramenta que pode cortar a massinha, ó. Ou qualquer coisinha mais reta. Desse jeito, ó. Só pra ficar com essa marca assim, como se fosse uma expressão. Ó, a gente puxa mais ou menos aqui assim. Desse jeito. Dessa forma, ó, vai ficar mais ou menos assim. Aí, e na lateral do rosto dele a gente pega uma bolinha bem pequena de massinha tom de pele e aderimos com uma ferramenta que é pontinha de silicone, ó. Dessa forma, a gente aperta aqui, desse jeito e aderimos assim. Aí a gente adere de uma forma bem delicadinha mesmo, só para fazer um volumezinho aqui na lateral do rosto dele. Ok. Agora, para fazer a orelha, a gente pega uma bolinha de massinha tom de pele. Não muito grande, bom, um pouquinho grande, porque esses personagens de Dragon Ball, eles têm um orelhão assim, dá para atender um telefone dentro da orelha deles. Ó, a gente pega uma bolinha de massinha e temos que deixá-la neste formato, ó. Mais ou menos assim, dessa forma. Daí a gente adere aqui na lateral da cabeça dele, desta maneira. Pegamos a ferramenta aqui, a pontinha de silicone, e aderimos um pouco melhor aqui. Fazemos um contorno aqui, ó, em volta da orelha e fazemos um furinho. E jogamos um pouco da massinha de volta por cima do furo. Aí, desse jeito. Retirar um pouco do excesso aqui, que eu dei uma exagerada na orelha dele. Ok? Vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí a boca dele, vou ser sincero, eu vou fazer a boca dele fechada com aquele sorrisinho meio de canto assim. Ó. Fazer aquele sorrisinho assim, ó. A gente pega uma ferramenta que é bem fininha. Recortamos mais ou menos aqui assim. Desse jeito, dessa forma, a gente puxa aqui em cima uma curva, a gente faz uma curva nessa parte aqui, desse jeito, daí então a gente dá uma leve apertadinha aqui na base, dessa forma, para dar uma leve divisão aqui da boca com o queixo, aí, mais ou menos assim. Pegamos uma ponta aqui, ó, damos uma apertadinha, mais ou menos assim, deu um porradão aqui na câmera. Vou dar uma empurradinha assim. Desse jeito. Ok, deixa eu dar uma empurradinha aqui. Empurra um pouquinho aqui, que é pra deixar só aparecendo que é uma linha aqui a boca dele. É, mais ou menos assim. Agora vocês estão vendo o... Como que é o nome mesmo? Não, não era Nappa. Aquele careca de bigode. Pronto, Super Saiyajin 4. Só tem um contorno e é careca. Só faltou aquela barba com bigode. Aí... depois eu arrumo aqui a boquinha dele. Ficou um pouquinho estranha. Mas o cabelo dele é um processo simples, só que ele é volumosamente enorme. A gente vai basicamente pegar pedaços de massinha preta. Não são pedaços muito pequenos, não. São uns pedaços razoavelmente grandes. A gente vai pegar uns pedaços mais ou menos nesses formatos assim, ó. Tipo, meio triangular. Assim, dessa forma.
e vamos ter que ir posicionando ao longo da cabeça dele, mais ou menos desse jeito. Aê, galera, finalizado aqui nosso Goku Super Saiyajin 4 feito com massinha de plastilina. Espero bastante que tenha ficado de acordo com o que os inscritos pediram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, inverti a ordem. E olha, deu um trabalhinho pra fazer, mas o resultado, eu vou ser sincero, eu gostei. Nem é por ser eu que tenha feito, mas eu realmente gostei. Eu tô adotando um estilo novo aqui do final dos vídeos, que eu tô pondo uma imagem aqui em comparação com a modelagem que a gente fez no vídeo. Então tá aqui o Goku Super Saiyajin 4 e tá aqui a imagem dele real mesmo, como ele é na série. E comparem, deixem aí nos comentários se ficou parecido, o que vocês deixariam de diferente nesse Goku. Ah, e um detalhezinho que eu esqueci de falar, é que o sorriso dele eu decidi colocar uma minhoquinha de massinha preta na boca ali. A gente faz o corte, aí é só colocar uma minhoquinha de massinha preta que realça um pouco mais esse detalhe. Mas tá finalizado aqui. Vamos ver se ele fica em pé. Ó, ele fica meio caindo pra trás por causa da cabeleira gigante dele. E é engraçado que no Super Saiyajin 3 o cabelo fica ainda maior, fica mais ou menos assim. Só que aí no 4 diminui. Mas espero bastante que tenha ficado de acordo com o que os inscritos pediram. Comenta aí embaixo qual é o seu vilão favorito de Dragon Ball, qual é o seu personagem favorito e qual a sua transformação favorita. Espero que tenham gostado e falou. E para fazer o Kamehameha vermelho é só fazer uma bolinha de massinha vermelha mesmo, ok? Tchau.